Módulo 2. Resfriamento e solidificação das ligas metálicas. Este módulo tem como objetivo fornecer uma compreensão detalhada dos fatores que afetam o resfriamento e a solidificação das ligas metálicas no processo de fundição. A compreensão desses fenômenos é fundamental para a otimização da produção e qualidade das peças fundidas, uma vez que o controle preciso da solidificação pode minimizar defeitos, melhorar a precisão das dimensões das peças e garantir as propriedades mecânicas desejadas. Teoria da solidificação. A solidificação é o processo pelo qual o metal líquido passa para o estado sólido. Esse fenômeno ocorre quando a temperatura do metal fundido é reduzida até o ponto em que os átomos começam a se organizar em uma estrutura ordenada, formando cristais e, eventualmente, uma estrutura sólida. A solidificação é governada pela termodinâmica e pela cinética da nucleação e crescimento dos cristais. Quando um metal fundido é resfriado, ele atinge a temperatura de fusão, onde começa a solidificar. Esse processo de solidificação é influenciado por diversos fatores, como a taxa de resfriamento, a composição da liga, a geometria da peça e o tipo de molde utilizado. Fases da solidificação. Nucleação é o início do processo de solidificação. Quando o metal fundido atinge uma temperatura suficientemente baixa, pequenos núcleos de sólido começam a se formar. Esses núcleos se espalham pelo metal fundido, proporcionando um ponto de início para o crescimento dos cristais. 2. Crescimento dos cristais. Após a nucleação, os cristais começam a crescer em direção às regiões mais frias do metal fundido. O crescimento ocorre na direção em que o metal se resfria mais rapidamente. 3. Solidificação total. O processo continua até que todo o metal fundido tenha se transformado em sólido. Dependendo das condições de resfriamento, o metal pode formar uma estrutura cristalina mais ou menos homogênea. Definição de propriedades cristalinas. As propriedades mecânicas de uma peça fundida, como resistência, dureza e tenacidade, são influenciadas pela estrutura cristalina que se forma durante a solidificação. A estrutura final depende de muitos fatores, como a taxa de resfriamento e a composição da liga metálica. Quanto mais rápido o resfriamento, menor será o tamanho dos cristais e mais homogênea será a estrutura. Fatores que influenciam a taxa de resfriamento. A taxa de resfriamento é um dos principais fatores que determina a qualidade da peça fundida. A solidificação de uma peça metálica não é instantânea e ocorre ao longo de um período de tempo, dependendo da geometria da peça e das condições ambientais. Os principais fatores que influenciam a taxa de resfriamento incluem a espessura da peça, os materiais da areia do molde, a temperatura do molde e o ambiente de resfriamento. A espessura da peça tem um impacto direto na taxa de resfriamento. Peças mais espessas tendem a esfriar mais lentamente, pois há mais material para se resfriar. Isso pode resultar em uma solidificação desigual, onde a parte externa da peça se solidifica primeiro, criando um centro de metal líquido, o que pode levar a defeitos como porosidade e formação de trincas. Peças finas. As peças finas resfriam mais rapidamente devido à maior área de superfície em relação ao volume de metal, permitindo que o calor seja dissipado mais eficientemente. Peças espessas. Já as peças espessas resfriam mais lentamente, o que pode resultar em um tempo de solidificação mais longo e um maior risco de defeitos como contração e porosidade. Os materiais utilizados na fabricação do molde têm uma grande influência na taxa de resfriamento do metal fundido. A areia é o material mais utilizado para a fabricação de moldes de fundição, devido à sua boa capacidade de resistência térmica e por ser economicamente viável. Contudo, o tipo de areia e os aditivos usados podem afetar a taxa de resfriamento. Areia sílica, dólar de sílica. A areia sílica é comumente usada devido à sua alta resistência térmica. No entanto, ela pode ter uma taxa de condução térmica relativamente baixa, o que pode retardar o resfriamento. Aditivos e ligantes. A adição de materiais como bentonita, argila, carvão ou outros ligantes pode alterar a condutividade térmica da areia, afetando a taxa de resfriamento. Materiais mais condutores de calor ajudam a aumentar a taxa de resfriamento, enquanto os isolantes retardam esse processo. A temperatura inicial do molde é outro fator crítico na taxa de resfriamento. Se o molde for aquecido antes de ser preenchido com metal fundido, a dissipação de calor será mais lenta, o que pode aumentar o risco de defeitos devido ao resfriamento desigual.
Por outro lado, um molde muito frio pode causar resfriamento rápido e, portanto, a solidificação da parte externa da peça antes da parte interna. Moldes aquecidos. Moldes aquecidos podem proporcionar uma solidificação mais controlada e uniforme, mas podem ser mais caros e demorados para preparar. Moldes frios. Moldes frios aceleram a solidificação, o que pode ser vantajoso para a produção de peças mais finas, mas também pode resultar em uma solidificação desigual, levando a defeitos. Outros fatores ambientais. Fatores como a temperatura ambiente e a umidade também podem influenciar o resfriamento. A ventilação adequada e o controle da temperatura ambiente podem melhorar o processo de resfriamento e reduzir a possibilidade de defeitos. Diferenças entre solidificação em peças de geometria simples e complexa. A solidificação das peças fundidas depende em grande parte da sua geometria. A forma e as dimensões de uma peça influenciam a taxa de resfriamento, a distribuição de temperatura e os padrões de solidificação, o que pode afetar diretamente a formação de defeitos. Peças de geometria simples. Peças de geometria simples, como blocos retangulares ou esféricos, geralmente têm uma taxa de resfriamento mais uniforme, o que permite uma solidificação mais controlada. Essas peças são mais fáceis de projetar e produzir, pois possuem formas que permitem uma dissipação de calor mais eficiente. No entanto, ainda assim, podem ocorrer defeitos de solidificação, como a contração volumétrica, especialmente se a espessura for muito grande. Peças de geometria complexa. Peças com geometria complexa, como aquelas com cavidades internas, formas irregulares ou detalhes intrincados, são mais desafiadoras de fundir devido à dificuldade de controle da taxa de resfriamento. A solidificação pode ocorrer de maneira desigual, com algumas áreas da peça resfriando mais lentamente do que outras, o que pode causar a formação de vácuos internos ou falhas como trincas térmicas e porosidade. Efeito das cavidades. Cavidades internas e formas irregulares podem criar zonas onde o metal demora mais para se solidificar, resultando em uma maior probabilidade de defeitos devido à contração. Defeitos em peças complexas. Em peças complexas, os defeitos como porosidade podem ser mais difíceis de detectar e corrigir, exigindo um maior controle sobre os parâmetros do processo de fundição. Formação de defeitos por contração durante a solidificação. A contração é um fenômeno comum que ocorre durante a solidificação do metal fundido, onde o volume do metal diminui à medida que ele passa de líquido para sólido. Este fenômeno pode gerar defeitos significativos, como porosidade, fissuras e desvios dimensionais. Tipos de contração. 1. Contração volumétrica. Durante a solidificação, o volume do metal fundido diminui, o que pode gerar vazios ou porosidade na peça fundida, especialmente em regiões mais espessas. Contração de fluidez. Ocorre quando o metal líquido não consegue preencher completamente a cavidade do molde devido ao resfriamento rápido, gerando uma parte da peça com falhas. 3. Contração estrutural. Acontece devido ao rearranjo dos átomos no interior do metal à medida que ele passa para o estado sólido, o que pode levar a falhas internas ou externas, como trincas. Prevenção de defeitos de contração. Sistemas de alimentação, maçalotes. A inclusão de maçalotes e sistemas de alimentação adequados pode garantir que o metal fundido continue alimentando a peça à medida que ela solidifica, minimizando os defeitos por contração. Moldes de resfriamento controlado. Moldes que controlam melhor o resfriamento, como os moldes aquecidos ou com materiais que têm alta condutividade térmica, ajudam a diminuir a formação de defeitos. Modelagem computacional de resfriamento. A modelagem computacional de resfriamento é uma ferramenta poderosa para prever o comportamento térmico de uma peça durante o processo de fundição. O uso de softwares especializados permite simular o resfriamento e a solidificação das ligas metálicas, o que pode ser extremamente útil na otimização do processo e na identificação de problemas antes da produção. Principais benefícios da modelagem computacional. Previsão de defeitos. A modelagem pode ajudar a identificar áreas problemáticas na peça, onde o resfriamento pode ser desigual, levando à formação de defeitos. Otimização do design do molde. Os engenheiros podem ajustar o design do molde para melhorar o fluxo térmico e a taxa de resfriamento, minimizando falhas. Eficiência de produção. Com a simulação do processo de solidificação, é possível otimizar o tempo de resfriamento e reduzir os custos de produção. Conclusão do módulo 2.
O entendimento da teoria da solidificação e dos fatores que influenciam a taxa de resfriamento é essencial para o controle e otimização dos processos de fundição. Os fatores como espessura da peça, materiais do molde, temperatura do molde e geometria da peça têm um impacto direto na qualidade das peças fundidas e devem ser cuidadosamente controlados. O uso de modelagem computacional pode ser uma ferramenta poderosa para prever e evitar defeitos, garantindo a produção de peças de alta qualidade.